Chernobyl permanece como um marco indelével na história moderna, não apenas pelo impacto imediato do desastre nuclear, mas também pelo vasto conjunto de fenômenos e transformações que a área revelou ao longo das décadas seguintes. A catástrofe ocorrida em abril de 1986 alterou de forma irreversível o destino da cidade de Pripyat e de toda a região circundante, estabelecendo uma zona de exclusão de 30 quilômetros onde a vida humana se tornou inviável. O que restou foi um território congelado no tempo, marcado por ruínas, pela presença constante da radiação e pela adaptação surpreendente da natureza, fenômenos que têm atraído atenção científica, histórica e até turística. Ao longo de mais de 3 décadas, uma sucessão de descobertas, observações e relatos curiosos surgiu, fornecendo material para análises profundas sobre os efeitos de longo prazo da radiação, a resiliência biológica e as interações entre ambiente e abandono humano. Um dos locais mais emblemáticos dessa narrativa é o hospital da cidade de Pripyat. Situado próximo ao primeiro microdistrito e com capacidade para mais de 400 leitos, ele era parte de um complexo médico que simbolizava a promessa de cuidado e progresso na União Soviética. O lema que adornava o telhado, afirmando que a saúde da nação é a riqueza do país, adquiriu um tom irônico e trágico diante do colapso sanitário que se seguiu à explosão do reator. Na madrugada do desastre, esse hospital foi o primeiro ponto de atendimento para bombeiros e trabalhadores da usina, muitos já gravemente afetados pela síndrome aguda da radiação. Roupas, equipamentos e instrumentos médicos ficaram abandonados após a constatação do perigo extremo, e o porão, onde foram deixados os uniformes contaminados dos socorristas, ainda hoje emite níveis letais de radiação. A transformação física do local, com a ação corrosiva da ferrugem, do mofo e do crescimento distorcido de árvores e plantas, oferece um retrato direto da degradação provocada tanto pelo tempo quanto pela contaminação. Outra anomalia intrigante é o surgimento de bagres gigantes no rio Pripyat. Após o acidente, o ecossistema aquático foi praticamente exterminado pela radioatividade. A expectativa era de que a fauna não se restabelecesse por muitas décadas. Contudo, com o passar dos anos, foram avistados exemplares de bagres, medindo até 3 vezes o tamanho médio da espécie. Curiosamente, esses peixes não apresentam deformidades aparentes, nem sinais de doença, o que levou à hipótese de que a ausência de atividade humana e de predadores favoreceu seu crescimento descomunal. A radiação, embora potencialmente causadora de mutações, pode ter desempenhado papel secundário frente às condições ambientais únicas. Além dos bagres, mamíferos como ursos, linces e javalis também foram observados interagindo com a água contaminada sem exibir sintomas imediatos de envenenamento, um fenômeno que desafia a compreensão biológica convencional, embora continue letal para seres humanos. Entre as descobertas mais conhecidas está a formação chamada pé de elefante, encontrada 8 meses após o acidente no subsolo do reator número 4. Trata-se de uma massa solidificada de cório, mistura de urânio, zircônio, concreto e outros materiais derretidos, cuja radiação inicial era tão intensa que a simples proximidade por poucos minutos poderia ser fatal. O pé de elefante não apenas ilustra a força destrutiva do derretimento nuclear, mas também representa um desafio técnico para a compreensão da estabilidade e da evolução desse tipo de material ao longo de décadas. A rareza do cório, registrado apenas em alguns eventos nucleares graves, transforma essa formação em um objeto de interesse científico permanente. A paisagem urbana de Pripyat guarda símbolos de um cotidiano interrompido, como o parque de diversões que nunca foi oficialmente inaugurado. Destinado a ser aberto no feriado de 1º de maio de 1986, chegou a funcionar brevemente no dia anterior à evacuação, recebendo moradores que ainda desconheciam a gravidade da situação. Hoje, a roda gigante enferrujada e os carrinhos de bate-bate imóveis
compõem um cenário onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento, servindo como testemunho visual da súbita interrupção da vida comunitária. A chamada Floresta Vermelha é outro ponto de interesse. Recebeu esse nome pela coloração adquirida por um grupo de pinheiros que morreram rapidamente após absorver radiação em níveis extremos. Estudos de decomposição realizados na região revelaram que, em áreas altamente contaminadas, folhas e troncos permanecem quase inalterados mesmo após décadas, devido à redução drástica na atividade de fungos, bactérias e insetos decompositores. Essa desaceleração do ciclo natural de nutrientes levanta preocupações adicionais, como o risco de incêndios que poderiam espalhar partículas radioativas por grandes distâncias. Entre os elementos mais perturbadores estão as bonecas abandonadas nas creches e residências de Pripyat. Deixadas para trás durante a evacuação, elas sofreram degradação física pela radiação e pelo tempo, sendo posteriormente manipuladas por visitantes e exploradores ilegais para compor cenas ainda mais inquietantes. Vestidas com máscaras de gás ou posicionadas em janelas e berços, elas se tornaram ícones visuais da perda abrupta de vidas e rotinas. A fauna da região também apresenta casos extremos. Animais mutantes, como relatos de cordeiros com múltiplos membros e aves com expectativa de vida reduzida, coexistem com espécies que aparentemente prosperaram na ausência de humanos. A avaliação científica dessas populações divide opiniões. Alguns defendem que o afastamento humano permitiu um florescimento ecológico inesperado, enquanto outros alertam para mutações genéticas e efeitos tardios ainda desconhecidos. É um lembrete de que sobrevivência e saúde plena não são sinônimos. Um fenômeno biológico singular foi identificado nas paredes das ruínas do reator, um fungo negro capaz de realizar radiossíntese, ou seja, converter radiação em energia química para seu próprio metabolismo. O Cladosporium sphaerospermum despertou o interesse da NASA, que o testou na Estação Espacial Internacional, comprovando sua capacidade de bloquear radiação e sobreviver em condições espaciais. Isso abriu a possibilidade de seu uso como barreira biológica em missões interplanetárias e na biorremediação de áreas contaminadas na Terra. A zona de exclusão também atrai indivíduos conhecidos como stalkers, exploradores ilegais que percorrem a região em busca de aventura, de ruínas ou de relíquias históricas. Esse comportamento foi amplificado por representações culturais, como o jogo eletrônico Stalker, que romantizou a exploração do território proibido. Apesar dos riscos reais de exposição à radiação e das penalidades legais, o fluxo de invasores persiste. Entre os relatos mais desconcertantes, há o caso do suposto alce sem cabeça registrado em filmagem dentro da zona. A veracidade e explicações para o fenômeno são objeto de debate, indo de hipóteses de mutações graves a simples ilusões de perspectiva ou manipulação de imagem. De qualquer modo, episódios como esse reforçam a aura de mistério e inquietação que envolve Chernobyl. A soma desses elementos configura um espaço único para reflexão sobre o impacto da atividade humana no meio ambiente e sobre a capacidade da natureza de se adaptar, mesmo em condições extremas. Chernobyl permanece como um laboratório vivo e perigoso, onde cientistas, historiadores e curiosos podem observar, cada um por sua lente, a interação entre destruição e resiliência. É também um lembrete de que as consequências de um erro tecnológico de grandes proporções podem se estender por séculos, ultrapassando fronteiras geográficas e temporais. E para quem se interessa por compreender esses processos e as histórias que emergem desse cenário extraordinário, vale buscar mais conhecimento e trocar impressões sobre o tema. Compartilhe sua perspectiva, comente sobre o que mais lhe chamou a atenção e interaja ativamente, pois ampliar o debate público sobre desastres ambientais e suas lições é fundamental para prevenir novas tragédias e aprimorar nossa relação com a tecnologia e com o planeta. Chernobyl, mais do que um acidente nuclear,
representa um ponto de inflexão na percepção pública e científica sobre os riscos da energia atômica, a capacidade de resposta das sociedades diante de emergências e a interação entre ambiente e tecnologia quando algo dá errado em larga escala. Ao expandir a análise de cada fenômeno registrado na zona de exclusão, é possível aprofundar a compreensão não apenas do que aconteceu em 1986, mas também do que continua a ocorrer até hoje, revelando como a catástrofe moldou ecossistemas, estruturas e narrativas culturais. A zona de exclusão é um espaço de contradições. Ao mesmo tempo que é uma área de perigo invisível, continua sendo um atrativo para curiosos, cientistas e aventureiros. É também um local onde a natureza se regenerou de forma inesperada, mas sob condições que desafiam as leis biológicas convencionais. O Hospital de Pripyat é, sem dúvida, um dos pontos mais simbólicos dessa narrativa. Antes do acidente, era um centro de referência local, equipado para atender desde casos simples até emergências graves. Sua estrutura era típica do sistema de saúde soviético, projetado para cobrir amplas áreas urbanas com serviços médicos acessíveis. Quando a explosão do reator número 4 ocorreu, o hospital tornou-se, em questão de horas, o ponto de convergência de um fluxo contínuo de vítimas. Bombeiros, operadores da usina e moradores expostos às primeiras ondas de radiação foram recebidos ali sem que houvesse conhecimento pleno do risco letal. O episódio ilustra como a ausência de informação e a subestimação do perigo potencial multiplicaram o impacto da tragédia. As roupas contaminadas deixadas no porão são, hoje, um testemunho físico dessa exposição inicial. Os níveis de radiação medidos nesse local permanecem tão altos que visitas prolongadas são impensáveis e apenas curtos acessos controlados são tolerados para pesquisas específicas. O próprio edifício, tomado por ferrugem, infiltrações e vegetação, representa um microcosmo do que significa o abandono forçado pela radiação. Estruturas que se degradam mais rapidamente em algumas partes e permanecem quase intactas em outras, dependendo do nível de contaminação e da interação com agentes naturais. A questão dos bagres gigantes é um caso de estudo particularmente interessante para a biologia evolutiva. A princípio, o desaparecimento da fauna aquática parecia inevitável após a contaminação do rio Pripyat, devido à toxicidade radioativa e ao colapso das cadeias alimentares aquáticas. No entanto, a ausência de pesca e de outras formas de intervenção humana criou um ambiente no qual alguns organismos puderam desenvolver-se sem competição significativa. O crescimento extremo dos bagres pode ser explicado por um conjunto de fatores que incluem a abundância relativa de presas, a ausência de predadores naturais e a baixa pressão antrópica. Embora a radiação tenha potencial mutagênico, não há, até o momento, evidência conclusiva de que o aumento de tamanho esteja diretamente ligado a mutações vantajosas induzidas por ela. Mais plausível é que o fenômeno seja um exemplo de gigantismo associado a condições ambientais específicas. Por outro lado, esse crescimento fora do padrão levanta questões sobre o equilíbrio ecológico a longo prazo e sobre como a cadeia trófica do rio se reconfigurou após o desastre. Pesquisas contínuas monitoram não apenas o tamanho e a saúde desses peixes, mas também a bioacumulação de radionuclídeos em seus tecidos, o que tem implicações diretas para qualquer tentativa de reintrodução de pesca na área em um futuro distante. O pé de elefante é uma das descobertas mais emblemáticas do pós-desastre, tanto pela sua composição quanto pelo perigo que representou. Formado pelo derretimento e fusão de materiais estruturais e do próprio combustível nuclear, esse bloco sólido de cório é um exemplo tangível das reações extremas que ocorrem durante um derretimento nuclear. Inicialmente, a radiação emitida pela massa era tão intensa que bastava menos de 5 minutos de exposição para provocar morte rápida. Hoje, a radiação caiu a níveis que permitem aproximações mais longas, mas ainda assim, o material permanece perigoso.
Seu estudo é fundamental para compreender processos de degradação nuclear a longo prazo, especialmente porque o cório não é estático. Sofre alterações físicas e químicas ao longo do tempo, podendo se fragmentar, liberar poeira radioativa ou interagir com outros materiais no ambiente. Essas mudanças têm implicações diretas para a segurança do confinamento e para o planejamento de futuras remoções ou tratamentos do material. O Parque de Diversões de Pripyat, por sua vez, serve como metáfora visual do que o desastre interrompeu. O contraste entre o propósito original, oferecer lazer e descontração à população, e o abandono subsequente é um dos elementos mais fotografados e difundidos da zona de exclusão. O fato de o parque ter operado por apenas algumas horas antes da evacuação adiciona uma camada trágica à sua história. As estruturas, corroídas pela oxidação e pelo desgaste climático, mostram como a degradação física acompanha a degradação simbólica. De lugar de encontro e diversão a cenário de isolamento e melancolia. Esse parque tornou-se um ícone cultural, utilizado em produções cinematográficas, documentários e fotografias artísticas que buscam ilustrar o conceito de cidades fantasma. A Floresta Vermelha continua sendo um dos ecossistemas mais estudados da região. O fenômeno da decomposição retardada, identificado por pesquisadores, representa uma perturbação profunda no ciclo biogeoquímico local. Ao comprometer a ação de decompositores, a radiação altera a reposição de nutrientes no solo, prejudicando o crescimento vegetal e aumentando o risco de incêndios. Esse último fator é especialmente preocupante porque incêndios florestais em áreas radioativas têm potencial para espalhar partículas contaminadas por vastas áreas, dependendo das condições atmosféricas. O monitoramento dessa região envolve não apenas medições de radiação, mas também a análise da dinâmica populacional de insetos e fungos, a avaliação da fertilidade do solo e o mapeamento de biomassa acumulada. As bonecas de Pripyat acrescentam uma dimensão psicológica ao impacto visual de Chernobyl. Esses objetos, que em outras circunstâncias evocariam memórias de infância, tornam-se perturbadores quando vistos em um cenário de ruínas e contaminação. A manipulação posterior por exploradores ilegais ou fotógrafos reforça um aspecto narrativo, criando imagens que desafiam a linha entre documentação e intervenção artística. No entanto, independentemente de sua disposição original, essas bonecas permanecem como testemunhas silenciosas da evacuação súbita e da vida interrompida. A fauna mutante e adaptada é outro campo de investigação. A presença de animais aparentemente saudáveis em um ambiente com radiação de fundo muito acima do normal levanta hipóteses sobre mecanismos de resistência ou de tolerância biológica ainda pouco compreendidos. Por outro lado, as mutações visíveis, como membros extras ou deformidades faciais, lembram que os efeitos da radiação não são uniformes nem previsíveis. O estudo dessas populações é crucial para compreender como a radiação interage com diferentes genomas e para avaliar riscos em situações de exposição prolongada em outras partes do mundo. O fungo radiosintético representa um exemplo raro de adaptação positiva à radiação. Sua capacidade de absorver e converter energia radioativa em processos bioquímicos úteis é uma potencial ferramenta tanto para exploração espacial quanto para mitigação de resíduos nucleares. A pesquisa nesse campo é promissora, mas ainda está em estágios iniciais. Questões como taxa de crescimento, eficiência de proteção e estabilidade em diferentes ambientes precisam ser respondidas antes que aplicações práticas possam ser implementadas. O fenômeno dos stalkers mostra como Chernobyl ultrapassou os limites de um evento histórico para se tornar parte de uma cultura de aventura e transgressão. O fato de indivíduos arriscarem saúde e liberdade para explorar a zona de exclusão demonstra o poder da curiosidade humana e da romantização do perigo. Isso também gera desafios adicionais para as autoridades, que precisam lidar com entradas ilegais,
possível contaminação secundária e degradação de locais históricos pela ação humana. Relatos como o do alce sem cabeça alimentam a mitologia em torno de Chernobyl. Independentemente de serem casos reais, erros de interpretação visual ou fabricados, esses episódios contribuem para o imaginário coletivo que cerca a zona. Ao lado de registros fotográficos e de vídeos documentais, eles reforçam a percepção pública de que esse é um espaço onde o real e o fantástico parecem se sobrepor. Chernobyl continua, portanto, a ser um laboratório vivo de interações complexas entre radiação, ecossistemas e comportamento humano. Seu estudo vai além da simples memória de um desastre. Envolve compreender processos ecológicos e físicos, avaliar riscos futuros e reconhecer que os efeitos de eventos dessa magnitude se estendem por muito mais tempo do que a maioria das previsões iniciais ousou admitir. E, para quem acompanha esses temas, é essencial compartilhar ideias, debater interpretações e disseminar informações confiáveis. Participe das discussões, comente suas impressões e ajude a ampliar o alcance de conteúdos que exploram de forma séria e detalhada as lições que esse lugar ainda pode oferecer. A análise dos impactos de Chernobyl exige considerar não apenas o que foi visível nas semanas e meses seguintes ao desastre, mas também o que emergiu de forma gradual ao longo de décadas. A permanência da radiação no ambiente, associada à ausência de intervenção humana direta, gerou um conjunto de fenômenos que se entrelaçam em dimensões biológica, química, geográfica, políticas e culturais. É justamente essa sobreposição de camadas que transforma a região em um objeto de estudo tão singular. Um ponto fundamental para compreender a complexidade de Chernobyl é a interação entre os radionuclídeos liberados na atmosfera e os diferentes elementos ambientais. Elementos como Césio-137, Estrôncio-90 e isótopos de plutônio não apenas se depositaram no solo, mas também se infiltraram em cursos d'água, sedimentos e vegetação. Essa contaminação inicial determinou a distribuição desigual da radiação, criando zonas com concentrações extremamente elevadas, ao lado de áreas com níveis relativamente mais baixos. Essa heterogeneidade explica por que alguns ecossistemas parecem ter se recuperado com rapidez, enquanto outros permanecem quase inalterados desde 1986. O efeito sobre a vegetação é particularmente revelador. Estudos realizados nas últimas 2 décadas mostram que árvores e arbustos que cresceram após o desastre muitas vezes apresentam alterações na densidade da madeira e na simetria das folhas. Essas alterações, embora sutis para o observador leigo, indicam mudanças no funcionamento fisiológico das plantas, possivelmente como resultado de mutações ou de estresse oxidativo causado pela radiação. A floresta vermelha, já citada, é o exemplo mais extremo desse impacto, mas áreas adjacentes também exibem padrões de crescimento anormais. O monitoramento dessas alterações é importante não apenas para entender o que ocorreu ali, mas também para prever como ecossistemas em outras partes do mundo poderiam reagir a eventos de contaminação radioativa. No campo da fauna, o retorno de espécies de grande porte como lobos, alces e cavalos de Przewalski à zona de exclusão tem sido interpretado por alguns como sinal de recuperação ecológica. A ausência de caça e de atividades humanas intensivas cria condições favoráveis para a expansão de populações silvestres. No entanto, análises genéticas realizadas em algumas dessas populações mostram que, embora os números sejam elevados, a diversidade genética pode estar comprometida. Isso levanta a possibilidade de que, a longo prazo, efeitos acumulativos da radiação possam se manifestar de maneira mais evidente, seja na forma de doenças hereditárias, seja na redução da resiliência dessas populações a mudanças ambientais. O caso dos animais com mutações visíveis é uma faceta mais imediata e chocante do problema, mas não necessariamente a mais significativa do ponto de vista ecológico. Mutações letais ou deformidades graves tendem a reduzir a sobrevivência individual e, portanto,
a desaparecer rapidamente das populações. O que preocupa pesquisadores é o potencial de mutações subclínicas, aquelas que não afetam diretamente a aparência ou a sobrevivência no curto prazo, mas que podem comprometer funções vitais como reprodução, imunidade ou metabolismo energético. Essa distinção é crucial para compreender que a normalidade aparente de muitos animais na zona de exclusão não implica a ausência de efeitos nocivos. Outro aspecto que merece aprofundamento é o papel da microfauna e da microbiota do solo. A decomposição, já mencionada no caso da Floresta Vermelha, depende de comunidades complexas de micro-organismos. A radiação pode reduzir drasticamente a diversidade e a atividade dessas comunidades, o que afeta não apenas o ciclo de nutrientes, mas também a estrutura física do solo. Alterações na retenção de água, na porosidade e na composição química influenciam diretamente o crescimento vegetal e a colonização por novas espécies. Pesquisas indicam que em alguns locais da zona de exclusão, a recuperação dessas comunidades é extremamente lenta, enquanto em outros, bactérias resistentes à radiação desenvolveram mecanismos bioquímicos para reparar danos ao DNA mais rapidamente do que espécies comuns. O fungo radiosintético encontrado nas paredes do reator insere-se nesse contexto como exemplo de adaptação extrema. Sua capacidade de converter radiação em energia química depende da melanina, pigmento que, no caso dessas espécies, atua como antena biológica para captar e utilizar energia ionizante. Experimentos conduzidos em ambientes controlados mostraram que a presença desse fungo pode reduzir em até alguns pontos percentuais a radiação em áreas imediatas, o que, embora modesto em termos absolutos, representa um efeito relevante no contexto de exposição crônica. A hipótese de aplicação do fungo como barreira viva em missões espaciais ganha força à medida que se acumulam dados sobre sua viabilidade em microgravidade e sobre sua resistência a variações de temperatura e pressão. A questão humana, embora muitas vezes eclipsada pelo fascínio com os aspectos naturais, permanece central. O deslocamento forçado de milhares de moradores de Pripyat e das aldeias vizinhas gerou uma diáspora que ainda hoje mantém vínculos emocionais e culturais com a região. Para muitos desses ex-moradores, retornar, mesmo que brevemente e sob controle oficial, é uma forma de preservar memórias e reafirmar identidades. Há também o caso das chamadas autorreassentadas, pessoas, em sua maioria idosas, que retornaram ilegalmente para viver nas vilas abandonadas. Apesar dos riscos de exposição, elas preferiram enfrentar a radiação a viver longe de suas terras. Esse comportamento levanta questões sobre percepção de risco, apego ao território e resiliência social em contextos de desastre. Os stalkers contemporâneos, por outro lado, representam um fenômeno cultural distinto. Sua motivação mistura aventura, busca estética e, em alguns casos, protesto contra restrições estatais. A presença desses exploradores ilegais contribui para a difusão de imagens e histórias sobre Chernobyl, mas também aumenta o risco de danos a sítios de valor histórico e de disseminação de materiais contaminados. Apesar de esforços de fiscalização, as dimensões da zona de exclusão e as múltiplas rotas de acesso dificultam o controle efetivo. No imaginário popular, Chernobyl tornou-se sinônimo de desastre nuclear, mas também de mistério e de transformação. Essa dupla identidade é reforçada por relatos como o do Alce sem cabeça, que, independentemente de sua veracidade, alimentam narrativas sobre um lugar onde as fronteiras entre realidade e ficção parecem borradas. Essas histórias circulam com facilidade em redes sociais e fóruns de internet, criando uma mitologia própria da zona. Embora muitas sejam improváveis ou fabricadas, elas desempenham um papel curioso ao manter o interesse e a atenção sobre um local que, de outra forma, poderia cair no esquecimento público. Do ponto de vista científico, Chernobyl continua a fornecer dados valiosos para áreas que vão da ecologia de radiação à engenharia de contenção de resíduos nucleares. O sarcófago original
construído sobre o reator destruído, foi projetado para durar apenas algumas décadas e acabou sendo substituído, em 2016, por uma nova estrutura de confinamento. Esse novo invólucro, com mais de 108 metros de altura e projetado para durar pelo menos um século, é fundamental para evitar a liberação de poeira radioativa durante o processo de desmantelamento do reator. A construção e manutenção dessa estrutura exigem cooperação internacional e financiamento contínuo, o que ilustra como o legado de Chernobyl transcende fronteiras políticas e temporais. Ao considerar o conjunto de elementos, desde o hospital abandonado até os bagres gigantes, passando pelo pé de elefante, a floresta vermelha, as bonecas de Pripyat, a fauna adaptada, o fungo radiosintético, os stalkers e as histórias inquietantes, torna-se claro que Chernobyl é mais do que um evento isolado no tempo. É um processo em curso, um laboratório vivo que desafia as previsões iniciais sobre o que a radiação faria a um ecossistema e a uma comunidade humana. Essa complexidade exige não apenas registro, mas também interpretação cuidadosa, pois as lições que podem ser extraídas daqui têm relevância direta para a prevenção e mitigação de futuros desastres. E se esse tema desperta seu interesse, não deixe de expressar suas reflexões e contribuições. Comente suas percepções, compartilhe informações adicionais e participe ativamente das conversas sobre Chernobyl e outros eventos ambientais críticos. É no diálogo contínuo que conseguimos construir compreensão e fortalecer nossa capacidade coletiva de lidar com riscos dessa magnitude.